Olá, turma, tudo bem? Vamos então dar início à nossa aula de redação. Vamos fazer uma revisão aí, corrigindo a lista de exercícios, né? Que a prova está chegando. Vou aproveitar a oportunidade essa semana para estar revendo aí alguns gêneros textuais, ok? E fazendo uma revisão, tá legal? Então fica atento aí, pega o seu material, tá? Importante você não só ouvir, né, mas também praticar, ok? Então, e aí a sua forma, né, o seu dinamismo de estudo, mas não deixe então de marcar as opções, depois verificar se você acertou ou não, tá legal? Então vamos lá, pega a sua lista de exercícios, pega o seu material, para a gente poder então dar início à nossa correção, tá? Vamos lá. A gente começa então lendo o texto, né? O primeiro texto que está aí na sua lista de exercícios é João e Maria atualizado. Então é muito interessante você prestar atenção em todo o contexto e também dar atenção ao título, né? João e Maria nos remete ao clássico, né? A história de João e Maria. E aí, mas aí tem um atualizado ali ao lado. Vamos ver então o que essa história traz aí de atualização, né? Será que é o mesmo João e Maria? Porque me fez lembrar, né? Então, é importante você perceber, tá? Esses pontos, né? Ao fazer a sua leitura, ok? Então, vamos lá. Era uma vez duas crianças, uma se chamava João e a outra Maria. João era um menino calmo, gostava de música, de brincar ao ar livre, preferia um sanduíche natural a uma pizza. Maria era uma menina muito levada, muito bagunceira, gostava de TV, jogos de videogame, computadores e preferia 1000 vezes pizza a um alimento saudável. Num belo dia de sol, resolveram fugir para a floresta em busca de grandes aventuras. Então fugiram. Para não se perderem, jogaram latinhas de refrigerante pelo caminho. Porém, eles não sabiam que uma vez a cada 2 meses a prefeitura mandava 2 funcionários limparem a floresta. E foi justamente naquele dia que ocorreu a limpeza. Na hora de voltar, estavam muito decepcionados, pois não acharam nenhuma aventura e perceberam que as latinhas não estavam mais lá. Ficaram desesperados. Quanto mais andavam, mais perdidos ficavam. Depois de andar muito, acharam uma casinha. Maria bateu na porta e logo um moço muito mal encarado abriu e disse para eles entrarem. Maria pediu que ele esperasse só um pouco. A menina cochichou baixinho no ouvido do irmão. Não gostei nada, nada dele. Você já ouviu em algum lugar? João pensou um pouco e então se lembrou de que já tinha visto uma reportagem no Datena sobre um sujeito parecido com aquele. Todos os meios de comunicação diziam que ele se tratava de um criminoso. Maria então notou que havia trazido o antigo celular do pai para o caso de se perderem. Tentou ligar para a polícia, só que ali não havia sinal. Começou a ficar desesperada. Afastou-se rapidamente da casa à procura de um sinal. O homem voltou a insistir que eles entrassem. Foi então que o perigoso homem percebeu que as crianças não estavam mais lá. Suspeitou que elas pudessem ter descoberto que ele estava ali para se esconder. Bem longe dali, a menina conseguiu sinal e ligou para a polícia, que chegou ao local alguns minutos depois e prendeu o criminoso. Eles voltaram para casa e foram castigados pelos seus pais. João ficou sem sanduíche por um mês. E Maria não pôde jogar o seu Xbox One pelo mesmo período. E nunca se esqueceram do grande perigo que passaram por nada, né? Então tá aí um texto, chega a ser
suscita na gente, né, um certo humor, porque nos remete realmente à história de João e Maria, né? E, enfim, e aí você fica pensando, né? Ele é atualizado realmente, porque você vê que na história tem um celular, né? Tem algumas coisas que na época não se falava, né? Latinha de refrigerante, né? Policiais, né? Fazendo a ronda, né? E a questão da limpeza da floresta, melhor dizendo. Enfim, então é bem interessante ver essa mistura de ideias na construção desse texto, né? Vamos lá. De acordo com o texto, então, João e Maria, eles fugiram para a floresta, né? Isso aí a gente viu lá no início. Por quê? Porque eles precisavam encontrar com os pais, eles estavam à procura de comida, porque eles buscavam aventura para se divertir, ou porque eles procuravam por um criminoso fugitivo. Lembrei aqui até o Datena entrou na história, né? É, muito criativo, realmente. Bem atualizado, né? E aí, gente? Qual é a resposta? A, B, C ou D? Qual seria então o motivo, né? De acordo lá com o texto, dos dois aí terem fugido para a floresta? Lá a resposta, então? Eles buscavam aventura para se divertir, ok? Se você marcou aí certinho, você identificou, né? Encontrou aí a resposta que tá bem lá, bem claro, bem explícito lá no texto, tá? Bom, pode-se afirmar que esse texto, gente, é um poema, é um conto, é uma notícia, é uma carta, e aí? O que a gente pode afirmar com relação ao gênero textual? Né? Poema não é, você já elimina. Carta também não. É um conto? É uma notícia? E aí a pessoa pode ficar na dúvida, né? Porque em algum momento ali parece ser, né? Ainda mais quando a pessoa se liga, tem o nome da Atena, viu anunciar, desculpa, era um criminoso, tal, tal, tal. Então cuidado para não confundir, tá? Na verdade, esse gênero textual, ele é um conto, né? É uma narrativa breve, tá? Escrita em prosa, né? Você pode perceber que envolve nessa narrativa, tem personagens, tem o tempo, o espaço, o enredo, ok? Então, ele é bem característico, ele é um conto, tá? Vamos lá. Desculpa, gente. Bom, aí eu trouxe aqui uma observação, né? Uma lembrança aí para quem tiver dúvida com relação ao conto, algumas características, né? O conto ele se define pela sua pequena extensão, ele é mais curto que a novela ou o romance, tá? Ele possui uma estrutura fechada, ou seja, o que que é isso? Ele desenvolve uma história e tem apenas um clímax, né? Já no romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que acontece com o conto, o que não acontece com o conto. Então, o conto ele segue dentro daquele conflito, daquele clímax, ele gera um clímax até o final, tá? Ele é conciso, né? Ele é condensado, ok? Então fica aí algumas características para você relembrar desse gênero textual, tá? Bom, eu trouxe aqui uma, um- uma outra, né, lembrança para gente sobre o texto literário, porque nos próximos exercícios a gente vai falar sobre ele. Então vamos lá. Quais são as características de um texto literário, né? Ele não tem, texto literário não tem o objetivo de trazer informação, né? Ele é voltado para ficção, né? Algo que faz parte da imaginação e tem a sua função estética, tá? Então a sua ficcionalidade, né? Os fatos apresentados no texto literário, eles não fazem necessariamente parte da realidade. Por isso diz que ficção, simulação, fingimento, a criação, a invenção, a fantasia
é um componente importante da literatura, tá? A função estética o artista, né, ele procura representar a realidade a partir da sua visão, interpretando aspectos que julga mais relevantes, sem se preocupar em retratá-la de modo fiel. E é nesse momento que entra o quê? A subjetividade, tá? O que se verifica não é semelhança com o real, né? Não tem esse objetivo. O texto literário, não, em nenhum momento, ele tem o objetivo de trazer semelhança com a realidade, mas a interpretação que ele faz sobre a realidade. É muito interessante, né? E é por isso que surge tanta literatura, tanto texto literário, tanta ficção boa, criativa, tanto conto, né? Que a gente encontra por aí. Na questão 3, vamos lá. Então, olha só. Sobre o texto que nós lemos, lá do João e Maria, né? Você vai assinalar a única alternativa correta, tá? Então, você tem aí 4 opções, se referindo ao texto, qual delas, né? Que é uma só, é a correta. Então, vamos lá. Esse texto não é literário, olha só o que ele está afirmando, porque não se trata de uma ficção, então você já vai por eliminação, né? Na B, esse texto não é literário, já que não apresenta uma escrita criativa. Olha C, esse texto é literário, pois se trata de uma história ficcional, além né, de ser um conto. E a letra D, esse texto é literário, visto que aborda uma história verdadeira, além de se tratar de uma notícia. E aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra C, né, gente? Não pode ser não é uma notícia, tá? Então, lembra que a gente falou isso lá? Na hora de reconhecer o gênero textual? Então, não pode ser a letra D. Só pode ser a letra C, ok? É uma história ficcional, além de ser um gênero, como nós já marcamos, conto, ok? Muito bem. Agora, 4. Pode-se entender desse texto que a história se passa nos dias de hoje, que João e Maria prenderam o criminoso, que a prefeitura não manda limpar a floresta, ou que João e Maria são crianças ingênuas. E que ao ler o texto, né, você acaba entendendo sobre aquela história, sobre o que se passa ali nela. Lembra que eu falei? A gente até nos remete a uma história clássica, né, antiga, mas ele traz elementos característicos dos dias de hoje, né? Então a gente acaba entendendo que não, esse João e Maria são, né, dois personagens, menino e a menina dos tempos atuais, né? Então essa história se passa nos dias de hoje, tá? É isso que a gente acaba entendendo ao ler aquele conto, ok? Por mais que seja uma ficção, por mais que seja inventado, por mais que quem criou tenha pensado na história clássica, na original, né? E aí tenha feito aí uma se aproveitado, né, de alguns elementos ou de alguma ideia, né? Mas essa história ela se passa nos dias de hoje, tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuando? Eu trouxe aqui algumas características, né, do texto literário. Ficção, por isso a ficcionalidade, a verossimilhança, né, verossímil parece, mas não é verdadeiro, né, não é real. Subjetividade está relacionada ao sentimento, às emoções aí do autor, né, daquele que escreve, tá? Plurissignificação, a variedade de significados, né, que o texto pode apresentar, que palavras, né, na semântica delas pode apresentar no texto, no conto. A conotação, né, que é sempre a forma figurada, né, apresentada aí no conto. O lúdico, né, e a evasão, tá? Então essas são características importantes da gente relembrar que estão presentes, né, num texto literário, ok? Tá bom, gente? Então façam as devidas anotações, busquem inclusive, né, ler outros contos, ok?
para que você perceba e identifique os elementos, né, que realmente compõem esse gênero, tá? Vamos para a questão 5. No trecho a seguir, olha aí. Pois não acharam nenhuma aventura e perceberam que as latinhas não estavam mais lá. Esse lá tá até numa cor diferenciada, né? Eu destaquei ele aí justamente. Por quê? Porque a questão ela quer saber o seguinte: a palavra destacada refere-se dentro do texto ao caminho, à prefeitura, à casinha do homem ou ao quarto de João e Maria. Olha aí. Não acharam nenhuma aventura e perceberam que as latinhas não estavam mais lá. Esse lá é um advérbio de quê, gente? De lugar, né? Então, ele se refere a que palavra destacada abaixo? Será que é a prefeitura? As latinhas não estavam lá na prefeitura? Não, né? As latinhas não estavam mais lá no quarto de João e Maria? Também não, né? Óbvio, né, gente? Não estavam mais no caminho, né? Eles procuravam fazer o caminho a partir das latinhas para poder, quando voltar, segui-las, né? Mas como foi o dia da limpeza, em que a prefeitura mandou limpar, calhou, né? Deu a entender isso, de ser no mesmo dia. Então eles ficaram sem seguir, aí sem poder seguir as latinhas, esse caminho que eles fariam então através da latinha, tá? É isso aí. Vamos lá. No trecho a seguir, tentou ligar para a polícia, só que ali não havia sinal. Até a coitada levou, né? Estava lá com o celular. O que adiantou? Não funcionou, não tinha sinal, né? Então, a expressão em destaque, essa expressão aí, o só que, pode ser substituída sem alterar o sentido do texto. Por quais dessas abaixo aí, ó? Então, mas, ou, por quê? Tenta substituir e ver quais dessas aí é a que, né, pode ser substituída ali sem alterar o sentido, né? Então, você repara que esses conectivos, eles são muito importantes na união aí de uma oração a outra, né? Eles dão a liga, eles fazem ligação, não é isso? Então, são as conjunções, por exemplo, né? Você tem aí, tentou ligar para a polícia, só que, né, mais uma ideia que veio contrária, né, oposta, uma oposição ali não permitiu que isso acontecesse, né? Então aqui melhor cabe é a letra B, é o mas, né? M-A-S, sem o I, ok? Você pode substituir, ele traz a ideia aí de oposição, tá? Tentou ligar para a polícia, mas ali não havia sinal, ok? Muito bem. Vamos então seguindo aqui as atividades. Número 7. Com relação ao tipo de texto, como nós podemos enquadrá-lo? Esse texto aí do João e Maria que vocês leram. Como que você responderia? Pensa aí. Em relação ao tipo de texto, como podemos enquadrá-lo? Ou seja, dentro de que formato, de que estrutura? Você já sabe que é um gênero textual conto. Beleza, facinho para chegar nesse tipo aí. E aí? Esse bate com o que tem aqui? Opa, porque eu não coloquei, né? A resposta lá. É uma narrativa, né, gente? Eu não coloquei, mas tudo bem. Você coloca aí dessa forma, tá? Podemos enquadrá-lo dentro de um tipo textual narrativo, né? Pertence ao gênero conto, mas ele possui todos os elementos de uma narrativa, personagens, enredo, tá? Ação, lugar, ok? Então, muito bem. Narrativa, tá? E é interessante e é importante você perceber os elementos que compõem a narrativa no conto, ok? Vamos para o próximo texto, então. A cigarra e a formiga. Olha aí, pelo título você já sabe, né? Que texto é esse? Então vamos lá.
Tendo a cigarra contado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come. Faz tempo que não come? A outra perguntou, né? Faz tempo que não come? Aí perguntou-lhe a formiga. Perguntou-lhe a formiga a vara de profissão. Faz. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, pois agora dança. Moral da história: quem não trabalha não come, né? Quem não trabalha, né? Quem não se previne, fica sem comer, passa por situações complicadas, né? Então fica aí uma lição pra gente, né? Através desse texto aí. Então vamos lá. Indique a tipologia e o gênero textual em que enquadramos o texto A Cigarra e a Formiga. Fácil, né, gente? É uma fábula, né? E ele é predominantemente narrativo, os elementos de uma narrativa, tá? Então, você tem aí o tipo narrativo, e dentro do tipo narrativo você tem vários gêneros. Então, você tem fábulas, você tem contos, romance, né? Lendas, mito, tá? Então, são vários, diversos gêneros, né, narrativos dentro de um texto que é predominantemente narrativo. Ele possui elementos, né, que compõem essa narrativa, que são personagens, lugar, tempo, a ação, além, né, do enredo, do clímax, do conflito, do clímax. Tá legal? Então, isso tudo a gente vai percebendo ao longo da leitura, ok? Nesse caso aí, a cigarra e a formiga, nós temos então a fábula, tá? Tranquilo, né? Muito fácil. Questão 9. Depois de classificar o gênero do texto acima, apresente características que justifiquem essa classificação. Então, olha só, o que essa atividade quer? Que você reconheça as características de uma fábula, né? E aí, você vai lá e escreve o que você lembra com relação a características de uma fábula. Por exemplo, é um texto narrativo curto. Você já identificou ali, né? O tipo textual, ó, ele é narrativo e ele é curto. Que mais? Os personagens dessa fábula ou da fábula, né, geralmente são animais com características humanas. Apresenta sempre uma moral da história, tá? Sempre apresenta um ensinamento. A fábula sempre traz uma lição. Então, beleza, fechou. Você tem aí as características da fábula, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo, tá? E aí você pode escrever, copiar, fazer como anotações importantes, estudo para a prova, enfim, tá? Ou até na sua própria lista, né? De exercícios você faz essa correção, ok? Vamos para o próximo texto, então. Gente é bicho e bicho é gente. Vamos ver o que diz aí nesse texto? Querido diário, repara como começa, né? Como a pessoa dá início à sua escrita. Se ela já está utilizando ali, ó, querido diário, você já sabe que ela está escrevendo né? Está falando com o seu caderninho de anotação, com o seu diário, né? Vamos lá. Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem à cidade com a minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Eu vi um homem, um ser humano igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Reparem, né, os pontos de sinais de pontuação, eles são importantes no texto
para compreensão, para você dar a devida entonação, né, e entender realmente os sentimentos ali estão sendo expressos, né? Então vamos lá. Aí ela continua. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeitinho que estou contando. Ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que o restaurante havia jogado fora. Ah, devia estar horrível. Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei: Mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou: Viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida! Eu me senti muito envergonhada. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário, o nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário? Bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho. Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Então está aí, né? Texto de Pedro Antônio Oliveira. Gente é bicho e bicho é gente. Bom, grande realidade, né? Infelizmente. O texto Gente é bicho e bicho é gente é um exemplo de um relato, né? Justifica essa afirmativa apresentando características desse gênero textual. Então, você percebe, né? Ela começa falando querido diário, ela está relatando acontecimentos que ela experienciou, que ela viveu, que ela viu, né? Então vamos ver como ficaria uma resposta dessa. Bom, o texto ele apresenta a visão do seu autor, no caso a menina que está escrevendo, né? Querido diário. Parcial, né? Com marcas de primeira pessoa, ela utiliza eu, vi, né? A história narrada ela é real, apresenta marcas de emoção, viu a importância da leitura, obedecendo aos sinais de pontuação, porque justamente apresenta pra gente essa questão da emoção. Você não pode ler aquele texto de forma corrida, né? Narra experiências vividas, então, pelo autor, pela autora, tá? Então fica aí a resposta. Número 11. O texto acima ele apresenta uma crítica, né, sobre um problema social muito grave. E aí, que problema é esse? Vamos lá? O texto tem como temática a fome. É isso aí. Se você colocou essa resposta, está certo, né? A fome. Muitos aí, muitos seres humanos, né, passam fome ainda em pleno século XXI, né? Passam necessidade. E olha que situação, né? Enquanto alguns animais são tratados com mais precaução e condições que os próprios humanos, né? E quanto maior a classe social do dono do animalzinho, mais cuidados, conforto esse animalzinho ele acaba tendo, né? E o ser humano muitas das vezes aí precisando de um alimento, um arroz e feijão básico, enfim, né? Nossa, a situação realmente é real e é complicada. 12. Depois de ler o texto, explique o título do texto, né? E aí, o que você escreveu com relação ao título do texto? O título ele nos remete ao fato de que muitos animais são mais bem tratados que os seres humanos, né?
bicho é gente, gente é bicho, né? Que muitos humanos são destratados, tá? É justamente isso aí. Essa questão, o texto ele nos chama a essa situação real, né? Em que nós vemos, em que as pessoas vivem, em que a gente fica sabendo, tá? Então, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula, corrigindo então a lista de redação, né? A prova está chegando aí, espero que você faça uma ótima prova. A matéria não é difícil, né? Toda voltada para gênero textual, tá? Só você ter atenção aos conceitos, às características, ler os textos com a devida atenção e reconhecer os elementos que compõem aí os textos apresentados, tá legal? Então é isso, tá? Bons estudos, fica com Deus, boa semana, tchau, tchau.